O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando o conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados todos os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, de perto e de longe, que celebram conosco este momento singular da nossa fé, que é a nossa Eucaristia. Nesse lugar tão santo, nesse santuário, nesta casa de clemência, onde nós temos a morada da Mãe da Piedade, que intercede por todos nós, especialmente por nós, povo mineiro, ela como padroeira do nosso estado, padroeira de nossa arquidiocese de Belo Horizonte. A Mãe da Piedade, que traz no seu colo Jesus Cristo crucificado, que deu a vida pela salvação de todos nós. Celebramos neste lugar de fé, hoje também, como eu disse no início, com esta pedra, com essa relíquia, que veio da casa de Maria, da Basílica da Anunciação, em comunhão com os nossos confrades e com aquele povo que vive naquela região. Hoje um lugar, mais uma vez, atormentado pela violência e pela guerra. Hoje pela manhã os noticiários nos trazem, mais uma vez, tristes notícias da região de Gaza, um forte bombardeio no hospital e em lugares onde as pessoas estavam indo buscar alimento. Vamos rezar, pedir à Mãe de Clemência, à Mãe da Piedade, que toquem os corações, que cessem essa guerra e todas as outras guerras, essa guerra que já vitimou mais de 12.000 crianças. Nenhuma guerra vai nos trazer a paz. A paz é fruto de um coração convertido, de um coração transformado. A violência jamais nos garantirá a paz. Pelo contrário, nós sabemos que a violência só trará a violência. Que, iluminados pela palavra que celebramos, pela fé que professamos, possamos testemunhar a paz. Como cantava São Francisco, nos dizendo: fazei-nos, Senhor, instrumento de vossa paz. Hoje, como eu também disse no início, celebramos a memória de São Luís, rei da França, que viveu em tempos difíceis também e contribuiu a seu tempo a partir de sua fé,
mesmo estando numa posição social, numa condição social de muitas vantagens diante das pessoas mais pobres, em meio a tanta riqueza, ele soube despojar-se. Seguiu realmente o jeito franciscano, pois São Francisco quis viver uma vida de obediência, uma vida de castidade e também sem ter nada de próprio. E aqui o sem ter nada de próprio para São Luís e para todos nós não é só não possuir bens materiais, é não ser dono das próprias ideias, saber que não somos donos da nossa própria vida, da nossa própria vontade. Depositamos toda a nossa esperança no Senhor. Ele vem à frente com um grupo de leigos e leigas franciscanos. A ordem franciscana secular é a primeira ordem de leigos e leigas fundada na Igreja em 1221. Homens, mulheres, casados, solteiros, viúvos, que fazem parte da família franciscana. Assim, São Francisco contribuiu para a Igreja com 3 ordens: a ordem dos frades menores, a ordem das damas pobres de Assis, as clarissas, e a ordem franciscana secular, que hoje é um número maior dentro da nossa família franciscana. Assim queremos viver o Evangelho, pois a vida é a regra dos franciscanos, é viver radicalmente o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho, a palavra de Deus, é o verdadeiro alimento, a luz e o sustento para a nossa vida e para a nossa história. Esta palavra que nos ilumina sempre, hoje nos é comunicada pelo evangelista Mateus. Mateus tem como pano de fundo no seu evangelho, ou como moldura, revelar a justiça do reino. E nesse capítulo 23, nos mostra, através dos lábios de Jesus, palavras firmes, palavras proféticas. O Evangelho de Mateus ele começa a ser narrado por volta do ano 70 depois de Cristo, num contexto de rupturas, no contexto da destruição do Templo de Jerusalém. E para muitos o templo de pedra, ele sendo ruído, a sua vida também acabava. Jesus é o novo templo, Jesus é o novo lugar da experiência de Deus. Jesus, ele ressuscitou, o templo foi reconstruído em 3 dias. Então, neste contexto de muita ruptura e divisão, esse evangelho é narrado. Aqui Jesus está se dirigindo aos fariseus, aos escribas, aqueles que escrevem as leis, que vivem a sua fé de uma maneira muito incoerente. Têm palavras bonitas, sabem toda a doutrina, reconhecem a palavra de Deus, pregam muito bem, falam muito bem. Mas entre o que pregam e o que vive, existe uma profunda incoerência. Não conseguem viver aquilo que pregam. E o pior, além de darem contra-testemunho daquilo que estão pregando, com uma vida contrária, julgam as outras pessoas, se acham no patamar acima das pessoas, a ponto de julgar e condenar as pessoas em nome de Deus, daquilo que somente pregam, porque não conseguem viver nada daquilo que estão pregando. Este não é o caminho da fé cristã. Este não é o caminho dos discípulos e discípulas de Jesus. Para seguir Jesus, para recebermos a salvação, como nos dizia o evangelho de ontem, o evangelho de Lucas, Jesus sendo questionado se seriam muitos que seriam salvos. Jesus não responde a quantidade, ele responde que devemos fazer todo o possível, pois a porta é estreita para entrarmos na salvação, na plenitude da vida. Não é impossível, mas é um caminho possível mediante muito esforço. E a salvação não nos vem por meritocracia. A salvação é graça de Deus. E mediante a graça de Deus, aderindo à vontade de Deus em nossa vida, nós devemos ter um coração transformado.
um coração que busca uma conversão cotidiana, voltado para Deus e voltado para os irmãos. Um coração convertido é profundamente coerente com a fé que os lábios professam. Podemos ser frágeis, mas reconhecer a nossa fragilidade e buscar força na palavra de Deus para superá-la, para superar os nossos limites, é sinal de coerência com a nossa fé. A fé não nos faz super-homens ou super-mulheres. Ao contrário, a fé nos coloca, como dizia São Francisco, naquilo que realmente somos, criaturas criadas e amadas por Deus. Somos frágeis, encontramos em Deus a plenitude da nossa força. A primeira leitura que nós ouvimos de Paulo, essa carta aos Tessalonicenses, uma comunidade não muito grande, uma comunidade de profunda fé. E aqui Paulo revela os fundamentos da fé. Realmente, Deus ressuscitou Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus não é uma ideia bonita e distante. A ressurreição de Jesus é uma realidade concreta, que devemos professar com os nossos lábios, com a nossa vida e com o nosso coração. A última palavra não é da morte. A última palavra é da vida. A porta larga que este mundo nos apresenta, muitas vezes tende a nos seduzir e a nos tirar do caminho do Senhor, a nos tirar do verdadeiro caminho de coerência. Muitas pessoas hoje querem ter uma vida eterna aqui na terra, querem cada vez mais, através de remédios e tantos outros procedimentos, prolongar uma existência muito, muito longa aqui nessa terra. A nossa pátria definitiva não é aqui. A nossa pátria definitiva é o céu. Portanto, devemos caminhar coerentemente com a nossa fé e ajuntarmos tesouros no céu, pois é para lá que nós estamos caminhando. Quem vive uma fé coerente supera os limites da vida sem perder a esperança. Acredita pela fé na plenitude da vida. Uma fé vivida coerentemente é uma fé que vive na justiça. Lutamos por justiça, por paz, com esperança, com misericórdia. Há muitas pessoas que não conseguem dar esse passo e vivem na superficialidade da fé. O convite que esta palavra hoje nos faz, mesmo que Jesus direciona os seus ais, ai de vós, fariseus e escribas, também é dirigido para nós cristãos em tempos de hoje. Ai de vós, irmãos e irmãs, ai de nós, irmãos e irmãs, que professando uma fé em Jesus Cristo, alimentando desta palavra que é o Evangelho, ainda optamos por uma vida de violência, uma vida de ganância, uma vida de superficialidades, uma vida no ódio e no rancor. Ora, Frei, eu não faço nada disso. Que bom. Eu também não posso me compactuar com aqueles que agem assim. Jamais posso compactuar com os violentos deste mundo, com as pessoas que querem se enriquecer a custo da pobreza de muitos. Não podemos compactuar com a injustiça, pois senão estaremos traindo a nossa fé, estaremos traindo o Evangelho de Jesus, estaremos traindo o nosso próprio Deus. E um dia seremos julgados pelo Senhor, segundo a palavra que nos fora comunicada. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus deve ser fecunda em nossa vida e em nossa história. Não permitamos que nada nos tire do caminho do Senhor. Peçamos ao Deus da vida, pela intercessão da Senhora da Piedade, que não permita que o nosso testemunho, muitas vezes frágil, impeça as pessoas de seguir com amor o caminho de Jesus.
Que neste mês dedicado às vocações, nós possamos rezar insistentemente pelas vocações. A vida presbiteral, a vida religiosa consagrada, a vida matrimonial, rezar pelas nossas famílias. E nessa semana, somos convidados a rezar pelos leigos e leigas, homens e mulheres batizados e batizadas, que professam a sua fé e vivem em nossas comunidades. Muitos anônimos, mas que no cotidiano da vida e da fé se entregam com belos testemunhos no seguimento de Jesus Cristo. Que Deus faça suscitar nos corações dos jovens este compromisso com o Evangelho, esta vocação leiga, assumindo a sua cidadania dentro da nossa comunidade de fé. Como nos lembra e define o Concílio Vaticano II, Igreja é povo de Deus em comunhão. Somos uma igreja toda ministerial e vivendo como irmãos nesta igreja, através dos ministérios ordenados, ministérios leigos, nós queremos testemunhar para o mundo a presença transformadora de Deus. Que a nossa vida, a nossa fé, o nosso testemunho possa iluminar o mundo e assim contribuir para que tenhamos um mundo mais fraterno, mais solidário, repleto de paz e de esperança, sem guerras, sem pobres e ricos, sem divisões, mas onde exista somente irmãos que possam viver juntos. Que esta palavra nos ilumine, que esta palavra nos converta, que esta palavra nos faça viver sempre mais na fidelidade. Assim seja. Amém. Amém.